E aí, pessoal, vamos explanar melhor aqui o que são os quadriláteros. Como o nome já diz, quadriláteros são figuras que têm quatro lados. Daí o nome quadri, quatro láteros de lado. Quadriláteros, quatro lados. Os quadriláteros são basicamente divididos em três grupos: os paralelogramos, os trapézios e um outro grupo que não tem uma classificação, que é o grupo dos quadriláteros que não tem nenhum par de lados paralelos. Por exemplo, vamos entender melhor o que são os paralelogramos. Paralelogramos, como o nome já diz, tem a ver com paralelismo, com lados paralelos, ou seja, lados opostos paralelos. Como assim? Aqui está um exemplo de um paralelogramo. Observe que esse lado é oposto com esse, e esse lado é o oposto desse. E observe que esses lados opostos são paralelos por quê? Porque por mais que eu cresçam eles nunca se tocam. Eles têm a mesma angulação em relação ao plano. Esse com esse aqui também, ó. Por mais que eu cresça, esses dois aqui, eles nunca se tocam. Isso é paralelismo. O paralelismo entre retas são retas que jamais se tocam. Então, esse lado é oposto com ele e é paralelo. Esse é oposto com esse e são paralelos. Daí o nome paralelogramo. Só que os paralelogramos, eles se subdividem também em retângulos e losangos. Um retângulo, ele é um paralelogramo que tem uma especificação, que é os quatro ângulos internos retos. Daí o nome retângulo. Reto, ângulo, ângulo, reto, retângulo, ângulo, reto. Daí o nome retângulo. Por quê? Porque é um paralelogramo, porque tem lados opostos paralelos, e além disso, os quatro ângulos internos são retos. Observe que aqui, ó, nessa figura aqui, nesse paralelogramo, isso aqui não dá um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Só que aqui dá um ângulo de 90 graus. É uma parede e um chão. Então, isso é um ângulo de 90 graus. Então, tem os quatro ângulos retos, é um paralelogramo retângulo. E também pode ser um losango, que é um losango é um paralelogramo aqui, ó. Esse é paralelo com esse é paralelo com esse. Não é obrigado ter os quatro ângulos retos. Aqui pode ser ângulos agudos ou obtusos. Porém, a especificação de losango é todos os lados iguais. Então, o losango, ele tem todos os lados iguais. Não é obrigado ter os quatro ângulos retos, só que os quatro lados devem ser iguais. E um exemplo bem especial de um paralelogramo é um quadrado, porque o quadrado ele é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, porque um quadrado ele tem todos os lados iguais, como um losango é, e ainda tem os quatro ângulos retos, como os retângulos são. Então, o quadrado é um paralelogramo que é um retângulo que também é um losango. É um caso especial de quadrilátero. O outro caso são os trapézios. Os trapézios são quase paralelogramos, só que eles têm uma diferença, que é apenas um par de lados opostos paralelos. Só precisa ter apenas um, nem mais, nem menos que um par de lados opostos paralelos. No caso aqui, ó, esse lado aqui é oposto com esse e são paralelos. Mas esse aqui com esse aqui são opostos, mas eles não são paralelos. Por quê? Porque se eu pegar aqui e crescer esses dois lados, eles vão se tocar em algum momento. Então, isso não é um paralelismo. Mas esse lado com esse lado aqui, sim, é um paralelismo. Então, o trapézio tem que ter apenas um par de lados opostos paralelos. Os paralelogramos têm que ter dois pares. Esse com esse e esse com esse devem ser paralelos. Um caso especial de trapézio é aquele trapézio em que eu tenho as duas bases, a gente chama de base, os lados opostos, que são paralelos, nós chamamos de base do trapézio. Vamos supor que aqui eu vou construir um trapézio, e esses outros dois lados, que não são paralelos,
fossem iguais, esse igual com esse, mas eles não são paralelos. Isso aqui é um trapézio com duas bases, mas eles não são paralelos isso aqui, só que esses dois não são é um trapézio. Mas esse lado aqui é igual a esse. Quando eu tenho os dois lados que não são as bases, que são essa e essa, esses dois lados aqui que não são as bases, só que eles são iguais, nós chamamos de trapézio isósceles. Sempre que os outros dois lados que não são as bases, mas eles forem iguais, não são paralelos, mas forem iguais, nós chamamos isso aqui de trapézio isósceles. Beleza? Então deixa o joinha aí, deixa o like e vamos lá se aprofundar mais nos quadriláteros, aprender como calcular a área de trapézio, a área de paralelogramo, a área de retângulo, a área de losango, a área do quadrado, que são todos, no caso, paralelogramos. Então vem comigo na continuação próxima semana.